Olá pessoal, tudo bem? A gente vai hoje finalizar nosso pensamento aí sobre a introdução ao Antigo Testamento, nosso breve comentário. E na aula de hoje a gente vai finalizar com a parte dos poéticos, ou sapienciais, e também com a parte dos proféticos. Então a gente pegou duas partes da Bíblia cristã do Antigo Testamento e a gente colocou dentro de uma única aula, tá bom? Lembrando que na aula passada a gente tratou um pouquinho sobre os livros históricos e na anterior sobre a Torá, e na primeira a gente tratou sobre a Septuaginta, sobre a organização da Bíblia hebraica, né? E fez toda aquela introdução. Então vamos lá, para a gente não perder tempo. Poéticos e sapienciais. Poéticos porque existem livros na Bíblia que são cânticos, né? Que é poesia mesmo. Sapienciais porque são palavras, são livros de sabedoria, são conselhos, né? Como a gente tem o livro de Provérbios, de Eclesiastes. Então a gente deixou escrito aí, né? Que na Bíblia hebraica a gente tem uma parte que a gente chama de Ketuvim ou Ketubim, que são os escritos. Lembra, na Bíblia hebraica a gente tem a Torá, Nevim e Ketuvim. Lei, profetas e escritos. Beleza. O Ketuvim ele também pode ser chamado de agiógrafos. Tá bom? Então é a parte dos escritos sempre que você vê essa palavra agiógrafos. E aí dentro do Ketuvim, que são também os agiógrafos, você tem a divisão daquilo que é histórico, você tem a divisão daquilo que é sapiencial, né? Você tem a divisão daqueles rolos que são lidos em dias de festas. Na Bíblia cristã, né, você tem profetas, você tem lei. Na Bíblia cristã você tem fugiu agora, lei, profetas, e você tem os poéticos e os históricos. Os agiógrafos da Bíblia cristã, né, ele segue a versão grega da Septuaginta. Então, quais vão ser eles? Provérbios, Jó, Salmos, Cantares e Eclesiastes. Esses vão ser os agiógrafos da Bíblia grega, né, da Septuaginta, que vão ser os da Bíblia cristã também. Né? Lembrando aqui que eu tirei o livro de dois livros que não tem na Bíblia protestante, que tem na Septuaginta, né, que compõe aí a Bíblia católica, se eu não me engano, Eclesiásticos e Sabedoria. Tá? Então, é isso. Essa é a primeira informação que a gente precisa saber. Esses livros que a gente chama de poéticos ou sapienciais, a gente também pode chamar eles de agiógrafos. E a gente vai trabalhar com eles. Provérbios, Jó, Salmos, Cantares e Eclesiastes. A gente tem uma parte até estendida na nossa apostila sobre as características da sabedoria proverbial, sobre como que ela é retratada no mundo antigo. E assim, de tempos imemoriais, né, vou usar essa expressão que a gente tem na apostila, para se referir ao fato de que a gente não tem uma data mais ou menos certa de quando começou esses provérbios de sabedoria. A gente sabe que era utilizado para passar conhecimento sobre vários aspectos da vida para as pessoas, e em especial era muito comum entre os reis, né, para mostrar a sua superioridade. Né? Então a gente tem, por exemplo, Samuel 17:43. Vamos dar só uma olhada rapidinho. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 43. Cadê? Aqui. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Então, essa maneira do filisteu falar remete a um pouco desses provérbios. Mas a gente vai ter com mais ênfase no livro dos reis, e eu achei bem interessante, no capítulo 20, cadê? Versículo 11. Porém, o rei de Israel respondeu: dizei-lhe, não se gabe quem se cinge das armas, como aquele que as descinge. Então, a gente tem aqui um encontro
entre reis que vão se enfrentar no campo de batalha ou que pretendem se enfrentar. No caso, a Síria está ameaçando destruir o Reino do Sul, Judá, e aí aqui você tem uma resposta, né? Ou é o rei de Israel, tá? Eu só estou me esquecendo aqui. E Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e havia com ele 32 reis e cavalos, carros e subiu contra Samaria e pelejou contra ela. Não, aqui é a guerra contra o reino do norte, contra Israel, que foi algum tempo antes do reino de Israel perdeu uma guerra contra a Síria e ter Samaria tomada e o seu povo levado cativo para a Síria. A gente tem outro exemplo desses provérbios no segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 19. Deixa eu localizar aqui. Segundo Reis 14, versículo 19. E conspiraram contra ele em Jerusalém e fugiu para Laquis. Não, peraí, esse não é esse aqui não. Ah, não acredito, eu gostava bastante daquele que eu vi. Será que é primeiro livro dos Reis? Há um embate entre o rei de Israel e de Judá. Depois do rei de Judá ter vencido uma guerra, eu não botei aqui. Depois do rei de Judá ter vencido uma guerra contra uma nação inimiga, ele quer enfrentar o rei de Israel. Aí o rei de Israel solta um provérbio, né? Ele fala, olha, as árvores do campo se encontraram e disseram não sei o que. Aí ele tem um provérbio todo bonitinho para dizer, cara, você conseguiu vencer uma guerra contra um rei fraco, não vem contra mim não que você não aguenta. E só que ele usa toda essa expressão proverbial para mostrar esse entendimento, essa superioridade, esse jeito refinado de passar uma ideia. Tá? Então isso era bem comum, essa sabedoria, esses conceitos. Por isso esses livros, não os livros de reis, mas provérbios, por exemplo, é chamado de sapiencial. Tá? Então, dando sequência, a gente vai entrar aqui na parte dos poéticos para falar um pouquinho. E a gente tem, claro, né, algumas poesias na Bíblia, e não apenas no livro de Salmos. Você tem, por exemplo, poesia Maria fazendo um cântico depois da visita do anjo, quando ela concebe Jesus. Você tem Moisés fazendo um cântico. Então você tem cânticos aqui e ali, mas no livro dos Salmos você tem uma coletânea, né? Então eu deixei aí que a poesia hebraica, uma das principais características da poesia hebraica é o paralelismo. O que a gente enfatiza hoje na poesia, né? A rima, né? A musicalidade, né? Ali a maneira como as palavras são colocadas. Para eles, a ideia, o conteúdo é mais importante do que a rima, né? Como a gente gosta das músicas atuais. E aí o paralelismo, né, uma característica dessa poesia hebraica antiga, ele tem várias vertentes, vários tipos, né? Então, por exemplo, sinônimo, quando a segunda frase soa como um sinônimo, quando a segunda frase soa como um sinônimo da primeira, perdão, gente, está errado aqui. E aí eu deixei o Salmo 19, tá? A gente não vai ler o Salmo inteiro, mas o primeiro versículo, ó. Os céus declaram a glória de Deus. É claro, aqui não está da maneira como foi escrito, né? Aqui está tudo em linha. E aí a segunda frase, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então aqui você tem esse exemplo de que uma frase, a segunda frase é o sinônimo da primeira, né? Uma continuação. Então os céus declaram a glória de Deus. E o que é o firmamento? É o céu também, tá? Anunciam a obra das suas mãos. Anunciam que ele foi feito pelas mãos de Deus. Então, como que o céu declara a glória de Deus? Mostrando que Deus é grande, porque o céu é grande, e quem fez o céu? Deus. E o firmamento declara a obra das suas mãos. Ou seja, Deus mostra a sua glória através das coisas maravilhosas que foram criadas por Ele. E uma frase reforça a outra. E aí você tem o antitético, que é um contraste, uma frase expressa ao contrário da outra. Então vamos dar uma olhadinha aqui no Salmo 1, versículo 6. Não olhei todos, tá, pessoal? Tem bastante exemplo.
Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Esse o Senhor conhece o caminho dos justos não tem um sentido apenas de que Deus sabe por onde o justo está andando, mas tem uma ideia de que Deus ele está de acordo, está abençoando, né, está providenciando tudo no caminho dos justos, o que é o exato oposto, né, do caminho dos ímpios que vai perecer. Então esse aqui é o antitético, é um tipo de paralelismo também que tem contraste entre uma frase e outra. Aí você tem o paralelismo analítico, né, que a segunda linha é uma consequência da primeira. Então o que tem no Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então há uma consequência, né? Qual que é a consequência? Nada faltar para a pessoa. É uma consequência do quê? É uma consequência do Senhor ser o pastor dela. Então o Senhor é meu pastor e como consequência nada me faltará. E aí tem o climático, a segunda linha conduz ao clímax. Salmo 29, verso 1. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos. Aí você fica, dá o quê? Dai ao Senhor glória e força. Então a segunda frase, ela leva ao clímax daquilo que foi iniciado na primeira. Emblemático, a segunda linha ilustra a figura apresentada na primeira. Salmo 103, verso 11. Então, pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então aqui o salmista, ele quer expressar como que é a misericórdia de Deus para com as pessoas que temem o nome dele. E aí ele precisa de uma figura, ele precisa de uma demonstração, ele precisa ali parear as ideias. E aí ele fala, olha, assim como o céu está acima da terra, essa é a primeira frase, e aí a segunda vem, né, ou melhor, a primeira, no caso, está ilustrando a mensagem da segunda. Né? Então, ilustração, céu acima da terra. Mensagem, a grandeza da misericórdia para aqueles com que os temem. Aí a gente tem o quiasmo. O quiasmo ele é muito conhecido muito trabalhado dentro das poesias hebraicas. É quando a segunda linha repete a primeira, só que em ordem invertida, né? A ideia, principalmente. Então, no Salmo 51, que é extremamente conhecido, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então a gente tem na primeira fase pedido de misericórdia, segundo um atributo divino, a benignidade. Então primeiro vem o pedido de misericórdia, depois o atributo divino. Aí ele pede, apaga as minhas transgressões. O que é isso? É o pedido de misericórdia. Só que aí, segundo as multidões da tua misericórdia. Você tem uma linha cruzada na ideia. E daí vem a sintética. Eu acho que esse é o último. Deixa eu ver. Isso. Perdão. E aí você tem a sintética ou construtiva, né? Que é as frases se completam e se constroem. E aí existem 3 tipos, né? Um de conclusão, de comparação e o de razão. E eu vou pegar só um deles aqui. Pegar o Salmo 2, verso 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Bom, essa aqui até para mim fica um pouquinho difícil de explicar, tá? Mas mais pra frente a gente pode ir mais a fundo nela. Agora, a gente vai entrar nos livros que são os agiógrafos ou poéticos e sapienciais, tá bom? E a gente vai fazer uma descrição muito breve sobre esses livros, né? Porque a gente não tem, assim, tempo hábil para aprofundar em todos eles. Então, por exemplo, Jó, primeiro de todos eles, né? Jó, ele é um livro que o escritor é anônimo, tá? A gente não tem um escritor e a gente não tem uma data exata, tá? Como que a gente pode chegar perto de uma data, assim, aproximado, a partir das informações que tem ou não tem nesse livro?
né? Então, por exemplo, Jó, ele é citado, a gente tem ele como algo que, uma história que realmente existiu, como um livro canônico, porque ele é muito citado no restante da Bíblia. Porque a gente pensa assim, se a gente não sabe nem quem escreveu, não tem como saber se é uma história inspirada. Mas ele é um livro de relevância para os demais livros, para os outros livros que estão na Bíblia, que são citados, onde Jó é citado, ele é muito recomendado, a sua história, o seu ensinamento. E o ensinamento está alinhado com todo o restante, né, do Antigo Testamento. Então, a gente tem ele como um livro canônico, alguns estudiosos, né, mais críticos têm Jó apenas como uma ficção, como uma mitologia, né, de Satanás conversando com Deus, aí Deus permitindo que Satanás vai lá e coloca uma doença em Jó, e aí Jó não vacila contra Deus, aí depois vai ficar aquela discussão, morre da escrita de Jó, né, e depois fica aquela discussão entre os três amigos de Jó, não vou lembrar o nome de todos eles, ele faz buildagem Zofar, e aí acho que tem três ciclos de discurso, cada um deles fala, o Jó responde a cada um deles, e depois ele chega como alguém que tem ele repreende tanto Jó como seus amigos, ele chega como alguém que tem um conhecimento mais razoável, né? Porque Jó está se justificando, e ao se justificar ele condena a Deus, dizendo que Deus é injusto por permitir tanto sofrimento na vida dele. Enquanto isso, os três amigos de Jó condenam Jó, dizendo que é impossível alguém sofrer tanto na mão de Deus sem ter cometido algum pecado. Então a gente não tem exatamente quem é o escritor desse livro e nem uma data certa. Só que a gente nota nos detalhes da história de Jó traços do período patriarcal. Por exemplo, o fato de que ele oferecia sacrifício pelos seus 12 filhos, a maneira como seus 12 filhos se reuniam, né, para as refeições, o fato de que a lei de Moisés não é citado, Moisés não é citado, o povo de Israel não é citado nada do que aconteceu depois de Moisés. Então, existe uma ideia de que Jó foi o primeiro livro do Antigo Testamento a ser escrito. Porque se Gênesis, que é o primeiro livro que está na Bíblia, foi escrito por Moisés, e Jó viveu antes de Moisés, e a pessoa escreveu o livro de Jó antes de Moisés, então de fato Jó ele pode sim ser o primeiro livro que foi escrito. Tá? Então o livro do Jó ele é um pouco extenso, né? Tem todas essas partes que eu citei. Você tem Deus confrontando Satanás, Satanás se apresenta diante de Deus, e Deus confronta Satanás dizendo que ele tem um servo fiel. Satanás retruca, diz ele só é fiel porque ele é rico, né? E tem tudo na mão. Deus autoriza o diabo a tirar tudo de Jó, ele perde tudo que ele tem de material, ele perde os filhos, ele perde a saúde, e mesmo assim ele se mantém fiel e entra esses ciclos de discussões que eu comentei, até que no final Deus ele se apresenta, né? Deus ele faz um discurso, ele se apresenta num redemoinho, tem alguns capítulos de discurso, e no final Jó ele tem tudo restituído. Então é um livro filosófico praticamente sobre por que o justo sofre. Os salmos são poemas, né, cantados com instrumentos musicais. E poemas cantados com instrumentos musicais é o significado da palavra grega que eles utilizaram para salmos. Eu deixei aqui Sefer Tehillim, que é o nome dele em hebraico, livro de louvores. Ele tem 150, tá? E eles foram escritos em diversos momentos da história. Ele não foi um livro escrito por um compositor em uma época, né? Ele começa com Moisés, talvez aí no ano 1200, 1500 antes de Cristo. E aí você tem Davi que compõe a maioria dos salmos no ano 1900 e alguma coisa ali, antes de Cristo. Você tem os salmos de Asaf, mais ou menos da mesma época, os filhos de Corá, Salomão também tem. Então você tem vários escritores de salmos que é possível que até Esdras, que viveu ali no ano 500, 400 antes de Cristo, tenha composto salmos. Então o livro dos salmos ele tem poesias de praticamente 1000 anos, né, se for da mais nova até a mais antiga. E aí eu deixei, por curiosidade, a quantidade de salmos que cada um possivelmente escreveu. Você tem uma quantidade de salmos anônimos, que alguns são atribuídos a Davi e outros ficam na dúvida.
A gente sabe que Davi escreveu 73, né? Asaf escreveu 12, os filhos de Corá 12, Salomão 2, e aí cada um, Remã, Etam, Moisés, Jeremias, Ageu, Zacarias e Esdras, escreveram um salmos. Eu deixei também os versículos onde Asaf é citado, tá? 1 Coríntios 16, 5, não vou lá no texto. Tem 2 Coríntios 29 e 30 também. E aonde os filhos de Corá eles são citados, 1 Coríntios eu falei, perdão gente, estou indo aqui no automático. Asaf é citado em 1 Crônicas 16, 5. E os filhos de Corá em 1 Crônicas 9, 19. Né? Eles escreveram ali as suas composições num período muito próximo, o período do reino. Tá? Essa transição aí do reino unificado para o reino dividido. Bom, Provérbios. O livro de Provérbios, como eu comentei, né, ele vai ter uma coletânea de conselhos e instruções para a vida. Né? A gente tem esse título em hebraico, tá? Mishle Shelomon, ou Provérbios de Salomão. Existe uma ideia mais aceita de que realmente foi Salomão que escreveu, tá? O principal autor. Tem um texto interessante para a gente ver aqui. Deixa eu ver, vamos dar uma olhada nele. No primeiro livro dos Reis, capítulo 4... Não, 32? 32. Então, aí está fazendo, né, falando sobre um monte de coisa que Salomão fez. E disse 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Né? E aí também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo, que nasce na parede. Também falou de animais, das aves, dos répteis, dos peixes. E todos os povos vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Esses versículos eles descrevem a grandeza da sabedoria e como ele tentou ir na ciência de sua época, investigar um pouquinho de tudo. Né? Então, a gente tem o título como Provérbios de Salomão, mas a gente tem no meio, no corpo do livro, referências, tá? Deixa eu pegar aqui o livro de Provérbios. Então ele já começa dessa forma, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eu trouxe isso aqui porque os outros livros que são atribuídos a Salomão, ou pelo menos o de Eclesiastes, você não tem essa referência de que foi exatamente Salomão que tenha redigido ou trago aquele conhecimento. Aqui ele é mais certo por causa disso, né? Depois tem aqui Provérbios 10:1, 25:1, onde você tem mais referências. Então, a autoria de Salomão é praticamente inquestionável. Tá? Então, os provérbios eles eram mensagens curtas, né? Cada provérbio dura aí um versículo ou dois no máximo, e eles promovem interpretação instantânea, né? Fazem comparações entre a vida e a natureza, ou fazem comparação entre a vida do justo e o do ímpio, enfim, né? Tem vários aspectos. O livro de Eclesiastes, que tem como nome aí Correlê, que Correlê traz a ideia de pregador ou de congregação, de aquele que fala para uma congregação, né, embora não seja nos moldes contemporâneos, ele é um livro que tem a autoria de Salomão questionada. Tá? Primeiro, a tradição judaica atribui esse livro a Ezequias, tá? Não atribui a Salomão, mas existem outras tradições, a tradição cristã acredita majoritariamente que foi, majoritariamente não, né, mas principalmente a ala conservadora acredita que foi Salomão que escreveu, mas existem, né, alguns questionamentos, né, por exemplo, por que se acredita que foi Salomão que escreveu? Por causa da citação da quantidade de servos, de riquezas e de prazeres, construções, sabedorias, que são citadas principalmente no capítulo 1 e no 2. Agora, por que não acreditam que foi Salomão? Por causa da linguagem utilizada, o tipo de hebraico utilizado em cada época, né, ele muda. É que nem o português. Se você pegar um texto de 100 anos atrás em português, usado aqui no Brasil, ele já é muito diferente do português do nosso tempo.
Então, existe uma matéria exclusiva para isso, para se estudar o período em que cada tipo de idioma era falado. Então o pessoal fala que o hebraico utilizado nos tempos de Salomão é muito diferente do hebraico utilizado para escrever o Eclesiastes. Tá? Então o pessoal fala que tem alguns aramismos, né, algumas influências do aramaico ali na escrita. A referência a Salomão nesse livro é mais como herói do que como autor. Né? Então talvez fosse uma redação aí do período pós-exílio. Tá? Bom, o livro do Eclesiastes, ele, diferente do de Provérbios, ele é um livro de discursos. Ele não é vários conselhozinhos. Ele é um livro de sabedoria, onde você tem principalmente um discurso sobre a brevidade da vida, sobre o fato de que você tem que trabalhar e gozar dos bens, né, do seu trabalho. Ele é um livro que traz muita, não vou dizer negatividade, mas ele é um pouco pessimista. Ele parece ser de alguém que já trabalhou a vida inteira e de repente chegou com uma certa insatisfação no final da vida. Tanto que quem acredita que ele é um livro de Salomão acredita que ele é o livro do final da vida de Salomão. Né? Você percebe por textos como o próprio texto que inicia vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Né? Que proveito tem o homem que trabalha debaixo do sol. Então ele é um livro que tem um clima um pouco diferente, né, dos demais. Cantares de Salomão, esse livro também é atribuído a Salomão, né, ou escrito de fato por Salomão, mas ele é um cântico, né, que celebra o amor entre um homem e uma mulher. Né, ele tem algumas metáforas falando, para não falar explicitamente sobre sexo, e ele é um livro bem interessante. A igreja sempre interpreta como sendo uma figura de Cristo e a igreja, né, o esposo e a esposa, ou de Deus e o seu povo Israel, mas, em suma, ele é um cântico aqui mais específico pro casamento mesmo, para uma celebração do amor entre homem e mulher. Bom, e aí a gente entra nos livros proféticos. Os livros proféticos, ou melhor, os profetas, eles eram homens que, se for resumir, não viviam apenas de predizer o futuro, mas obrigatoriamente eles falavam inspirados por Deus. Tá? Fosse uma predição do futuro, fosse uma correção, fosse um anúncio de que algo bom viria, ou qualquer outro tipo de mensagem, tinha que ser inspirado por Deus. Eles não falavam apenas da boca para fora. Tínhamos tipos de profetas diferentes. Né? A gente tinha, por exemplo, profetas palacianos, que eram profetas que viviam no palácio, tinham o seu ofício, seu salário. E você tinha profetas como o profeta, estou com Miqueias na cabeça, Amós, que era boiadeiro, plantador de sicômoros, era um homem que vivia no campo, mais pobre. Então você tem profetas em áreas diferentes. Né? Então, o conjunto dos profetas na Bíblia hebraica, ele é dividido em profetas anteriores e profetas posteriores. Os anteriores são os nossos livros históricos, né? Josué, Juízes, Samuel e Reis. Enquanto os posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. E os 12 é um livro só com os 12 profetas menores. Tá? A gente tem Isaías, Jeremias, colocamos Lamentações junto, Ezequiel, Daniel, tá? Que não entra na Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica, Daniel é histórico do conjunto dos Ketuvim, dos escritos. Esses são os profetas maiores. E depois a gente tem os profetas menores, que são os 12, né? Oséias, Amós, Joel, tá? Aqui é a lista. Né? E aí a gente vai dar uma olhadinha em alguns tipos de profetas que a gente tem. Alguns profetas são anônimos, tá? Tem aqueles que foram citados, mas não o nome. Por exemplo, não vou ler aqui, tá? Mas a gente tem o período em que Israel ele está sendo governado por Acabe, o reino do norte, o rei do reino do norte. E Acabe está casado com Jezabel. E Jezabel, ela dá ordem para matar profetas, os profetas de Deus. Com certeza eles estavam falando, tendo uma pregação contrária àquilo que ela queria ouvir. E teve um homem,
esqueci o nome dele agora, que ele escondeu os profetas de Deus de 50 em 50 e alimentava ele com pão e água no período de seca, que Elias determinou que não ia chover em Israel. Então a gente, por exemplo, não tem o nome desses profetas. Tá? Tem outros aí, tá? Mas esse é um bom exemplo. A gente tem os chamados profetas orais. Eles aparecem na Bíblia, você vê algumas das suas ações, algumas das suas profecias, mas eles não deixaram nada escrito. É o caso de Elias, Eliseu. Você não tem o livro de Elias, tem o livro de Eliseu, nem o de Natã dos tempos de Davi, de Gade, Micaías no tempo de Acabe e Josafá, né? Então, são profetas que você vê a ação deles muito forte no Antigo Testamento, mas não tem nada escrito por eles, né? E aí tem os profetas literários. Os profetas literários são aqueles que escreveram, né, os livros que a gente vai dar uma olhada aqui pra frente. Isaías. Bom, aqui é difícil, gente, a gente se apegar à linha do tempo, tá? Mas vamos pensar assim. Israel, Reino do Norte, ele foi levado cativo para a Síria em 720 alguma coisa, enquanto Judá, o Reino do Sul, foi levado cativo para a Babilônia em 587, 586. Tá? Então Isaías é um profeta que profetizou, que viveu e profetizou antes da queda do Reino de Israel, e ele profetizou por um período de quase 50 anos, e ele é um dos profetas maiores, né? E quando a gente fala profetas maiores é por causa da quantidade de coisa que escreveu e não porque ele era grande em algum aspecto, né? E ele também é conhecido como profeta messiânico, tá? Porque tem várias profecias dele que é o profeta que mais profetizou coisas acerca da vinda do Messias, tá? E ele profetizou coisas que, assim, foi para a nação de Judá, foi para a nação de Israel, foi para a Etiópia, foi para a Babilônia, foi para o Egito, né? A gente tem um conjunto grande de profecias de Isaías. Então ele era um profeta palaciano, né? A gente tem aí uma descrição em Isaías capítulo 6, no dia que morreu o rei Uzias, a tradição judaica vai dizer que ele era parente, né, desse rei. O rei Uzias reinou mais de 50 anos em Israel com muita prosperidade, né? Cavou poços, desenvolveu armas de guerra, né? Cometeu um erro ali no final da vida, mas a gente tem a ideia de que Isaías tinha essa ligação aí dentro do palácio. A tradição também diz que ele foi morto cerrado ao meio, tá bom? O livro de Hebreus fala sobre heróis da fé que foram cerrados ao meio, e aí possivelmente está falando sobre Isaías. A gente tem a ideia da crítica que diz que provavelmente do capítulo 40 ao 66 tenha sido escrito por outras pessoas ou por algum outro profeta, e aí usou o nome de Isaías para ter, né, alguma relevância, né? Seria pseudo-epígrafo, como a gente falou, escrito por outro e colocou o nome de Isaías. É difícil levar em consideração essa argumentação, uma vez que até mesmo o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, Romanos, cita, por exemplo, Isaías 53 como um texto legítimo de Isaías, né? Eu acredito que em Atos 8 acontece isso. Enfim, tem muito para falar sobre Isaías. Isaías ele é um profeta que o estilo da profecia do livro escrito dele é um livro muito bonito, é um livro assim poético, tem ilustrações, é um profeta assim bem refinado no Antigo Testamento. Jeremias, filho de Ilquias de Anatote, ele era sacerdote, de família sacerdotal. Deu azar, né? Viveu na época em que o povo de Deus estava mais se rebelando contra Deus, e ele começa a profetizar ainda com Josias, no período do rei Josias, e o rei Josias ele fez uma reforma em Judá, foi um rei extremamente abençoado, mas depois de Josias, os filhos, os netos, todos eles fizeram besteira, a Babilônia se levantou e Deus permitiu que o povo fosse levado cativo. E enquanto isso, Jeremias profetizava para que o povo se arrependesse, né? E vira e mexe ele era preso, né? Seus rolos, seus escritos, eles eram destruídos, e o povo foi sendo levado cativo aos poucos, sobrou só os mais pobres da terra. Ele orientou os mais pobres da terra a não descer para o Egito, né? E foi exatamente o que o povo fez. E aí tem-se a ideia de que quando a Babilônia derrotou o Egito, Jeremias tenha sido levado para a Babilônia, mas não é muito certo sobre o final da vida dele.
tá certo? Então ele tinha Baruque como seu escrivão, a gente deixou aí. E aí o nome dos reis, né, Josias, o último rei razoavelmente bom em Judá, e depois o Jeoacás, Joaquim e Zedequias foram os últimos reis que foram levados cativos ou mortos. Né? E ele também escreveu Lamentações, que é um livro que aqui está entre os profetas, né? Mas ele é um livro que está no Ketuvim da Bíblia Hebraica, um livro que é lido nos dias de festa, né? Ou no dia da comemoração, no dia onde eles lembram da destruição do templo. Ezequiel, tá aí o nome, o significado do nome, né? O Senhor fortalece. De família sacerdotal, assim como Jeremias, mas a diferença é que Ezequiel ele profetizou para os exilados na Babilônia. Né? Ele tinha o assentamento dele com a família dele nas margens do rio Quebar. Provavelmente seja uma das ramificações, se não me engano, do rio Tigre, ou é do rio Eufrates. Agora a geografia vai ficar me devendo aqui. Mas você percebe no livro de Ezequiel que os anciões se reuniam para ouvir as profecias ou os ensinos dele, né? Por isso ele é conhecido como o pai do judaísmo, né? Ele é aquele que assim, depois que o templo foi destruído e o povo foi levado cativo para a Babilônia, o povo precisava se reunir para ler a lei, para ouvir alguma coisa da parte de Deus. Foi nesse contexto que surgiu as sinagogas, né? E aí Ezequiel ele é tido aí sim como um dos pais do judaísmo que surge no período pós-exílio. Tá? Daniel. O livro de Daniel, gente, ele é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele tem muitas profecias que apontam para fatos que aconteceram depois da vida dele, tá? E não apenas fatos que aconteceram depois da vida dele, mas fatos que estão por vir no final dos tempos. O livro de Ezequiel, do 1 ao 6, é praticamente algumas histórias do momento que ele é levado cativo para a Babilônia, milagres que aconteceram, né, com ele, com seus 3 amigos, Misael, Azarias e Ananias, e outros acontecimentos. E do 7 ao 12 são mais visões e profecias e interpretações dessas profecias que são bem interessantes. Tá? E provavelmente ele foi escrito aí no período do ano 530 a.C., porque ele serviu, né, nos palácios durante o Império Babilônico. O Império Babilônico caiu, os persas se levantaram e ele serviu ainda no Império Persa quando ele já era bem de idade, né, e já prevendo que os persas cairiam, viriam os gregos, depois os romanos e o reino de Deus seria implantado com Jesus. Bom, e aí a gente entra aqui no final dos tempos, a gente entra aqui nos profetas menores, e os profetas menores são 12, tá? É difícil saber tudo sobre todos, alguns é difícil saber qualquer coisa, tá? E a gente vai, mais ou menos na ordem aqui em que eles estão dispostos na Bíblia. Resumão do resumão para a gente encerrar. Oséias profetizou aonde? Reino do Norte. Quem era o rei na época? Jeroboão II, tá? Tá aí a data aproximada, 794, 753 aproximadamente, tá bom? Ao mesmo tempo em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias reinava em Judá. E aí a história de Oséias é muito legal, porque Deus, legal assim, né, de ler agora daqui. Porque Deus ele manda ele casar com uma prostituta, essa prostituta adultera, tem filhos com outros, e o casamento de Oséias com a adúltera prefigura o casamento de Israel com Deus e os adultérios de Israel. Alguns vão dizer que é só uma simbologia, outros vão dizer que realmente Oséias fez tudo isso, mas é difícil saber certinho. Joel, a mensagem principal de juízo contra o povo de Deus, ele profetizou em Jerusalém, provavelmente no século IX, durante o reinado de Joás. A gente não tem muita certeza, tá? Se Joel profetizou no século IX. Quando a gente fala assim, segundo algumas evidências internas, é que no caso do livro de Jó, né, Joel ele fala de uma maneira que dá a entender, né, que estão naquele período, mas não há certeza.
entre 760 e 753, né, durante o fim do reinado de Jeroboão também. E ele era um homem de agricultor, pastor de ovelha, era um homem pobre. E a profecia dele estava muito relacionado a esse desinteresse em assistir aos pobres, em cuidar dos pobres, em todo tipo de ação que oprimia ainda mais as pessoas de pouca necessidade. Como ele era nesse meio, ele tinha a profecia dele nesse sentido. Naum, a gente tem pouca coisa sobre Naum, é difícil até saber a localização de onde ele nasceu, eu posso, né? Profetizou a ruína de Nínive, tá? Então a gente tem uma ideia de que ele profetizou e escreveu o livro dele antes da queda de Nínive, né? A Síria, Nínive era a capital da Síria, perdão, e foi tomada pela Babilônia depois. Então a gente pensa que ele pode ter sido escrito entre 620 e 612 a.C. Semelhantemente, Jonas também profetizou contra Nínive. Mas Jonas, o legal de Jonas é que ele tem a história de Jonas e não as profecias. Quando você lê Oséias, Joel, Naum, Amós, você tem as profecias dele. Jonas você tem a história e é uma história muito legal. Deus manda ele profetizar para Nínive e Jonas pensa, vou profetizar lá, o povo vai se converter e Deus vai perdoar. E Jonas tinha rancor de Nínive, ele fala, não quero perdão para esse povo, quero que esse povo seja consumido pelos pecados dele. E aí Jonas vai para o outro lado, a gente tem aquela história, ele pega um barco para Tarsis, o barco vai para o meio da tempestade, ele confessa que ele serve a Deus, as pessoas naquele barco se convertem e Jonas é jogado para fora do barco, engolido por um grande peixe ou por uma baleia, e depois solto em Nínive, aonde ele vai, profetiza, o povo se arrepende, Deus o perdoa e ele fica ressentido. Né? Então é uma história bem legal. Ele também é citado no segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25, sobre uma bonança que viria para o rei Jeroboão II no Reino do Norte. Tá? Então, profetizou aí entre 780 e 760 a.C. Bom, e aí a gente tem Miqueias, Miqueias o Morastita. Miqueias, o legal de Miqueias é que ele também é citado por Jeremias, tá? Provavelmente então ele profetizou antes de Jeremias, né? Então profetizou tanto em Jerusalém como para Samaria, Samaria é a capital de Israel, né, no norte, nos dias aí dos reis Jotão, Acás e Ezequias. Então a deportação para a Babilônia dos judeus ainda estava longe. Então, contemporâneo aí de Isaías e Oséias. Depois a gente vai ver uma linha do tempo que fica um pouquinho mais fácil. Quase acabando. Obadias, ele liberou uma profecia contra os Edomitas. É outro livro difícil de saber em que data foi escrito. A gente cita século 9 a.C., né, por conta de algumas ações que os Edomitas tiveram contra os judeus nesse período, né, mas a gente sabe que os Edomitas eles também, né, queriam se aproveitar da destruição do povo de Deus quando caiu na mão dos babilônios no ano 586, né, no século 6. Então ainda fica meio assim sobre quando teria sido a profecia de Obadias, né, mas foi dirigida aí para os Edomitas, se eu não me engano, um dos menores livros aí do Antigo Testamento. Abacuque ele profetizou, não tem muitas informações como eu deixei aí, mas a profecia dele, a mensagem dele é do tempo de Jeremias, tá? Sofonias, Naum, ou seja, perto do período em que Jerusalém vai ser levada cativa para a Babilônia. E ele tem aquele questionamento, né? Até quando gritarei violência, violência e o Senhor não verá? E aí Deus ele responde, eu estou vendo, vou... E ele fala, né? Essa denúncia de violência era das pessoas de Jerusalém. E Deus fala, o castigo dele vai vir pela mão dos caldeus, né? Dos babilônios. E aí o segundo capítulo é a segunda pergunta de Abacuque. Como um povo ímpio vai punir o seu povo, vai exercer juízo sobre o seu povo? E aí Deus fala, não, a seu tempo esse povo também vai ser julgado. Então, a profecia de Abacuque, né, é uma profecia, chega a ser um desabafo entre ele e Deus ali. Sofonias profetizou nos dias de Josias, último rei bom de Jerusalém,
né? E provavelmente antes da reforma que ele fez e antes da vinda de Jeremias. E aqui por último, os 3 profetas que a gente chama de profetas pós-exílio. Eles são profetas que profetizaram depois que a Babilônia caiu e o povo de Deus, já chamado de judeus, voltou para a Terra Prometida. Então, quando eles voltam, né, para o território deles, eles vão reconstruir muralha com muita dificuldade, vão reconstruir o templo de Deus com muita dificuldade. E o profeta Ageu e o profeta Zacarias aparecem com profecias de encorajamento, né, para que eles construam aí o templo de Deus, terminem as muralhas. Bom, a gente tem a data, provavelmente 520, 518 a.C., segundo ao quarto ano do rei Dário. Zacarias ele é um profeta escatológico e messiânico também, e que tem uma grande quantidade de profecias entre os profetas menores, talvez o que mais tem. Tá? Então ele vem um pouco depois, ele vem junto com Ageu, né, mas provavelmente profetizou até 480 antes de Cristo. E Malaquias ele é o último livro do Antigo Testamento, provavelmente entre 450 e 430 a.C. Aqui a gente tem uma organizaçãozinha, tá bom? Então, Reino do Norte, os profetas que profetizaram lá, Jonas, Amós e Oséias, e aí tá as suas datas. Os do Reino do Sul, em maior número, Joel, Naum, Miqueias, Abacuque, Sofonias e Obadias, citando só profetas menores. E o profeta pós-exílio, né, pós-cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias. Coloquei umas últimas 2 fotinhos depois para vocês darem uma olhada, né, para visualmente vocês entenderem melhor a ordem cronológica em que os profetas foram, né, desenvolvendo o seu ministério aí entre o povo de Deus. E aqui a gente tem essa foto, aqui eu não vou conseguir dar zoom, mas talvez na internet eu consiga dar um pequeno zoom. Vou colocar aqui, profetas menores, ordem cronológica, imagens, onde a gente consegue ver não só a data, mas também o nome do profeta, e se ele era do norte, se ele era do sul. Então, deixa eu bloquear. Então você tem aqui, por exemplo, o Reino do Sul, Obadia, Joel, ao mesmo tempo que no Reino do Norte você tinha Elias, Eliseu, Jonas, Amós, Oséias. Aí aqui tem 722, a Síria conquista Israel, e a casa de Judá continua, com Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque. E aí cai a casa de Judá, é levado para o cativeiro babilônico, e aí a vida do profeta Daniel, Ezequiel, né? E depois que eles voltam do cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá certo? Então, pessoal, é isso, tá? Me prolonguei demais. Sigam aí acompanhando a apostila de vocês, tá bom? E boa prova, na próxima aula a gente já vem com a introdução ao Novo Testamento. Então, fiquem com Deus e até mais.